Pode começar, Lu. Bom, então, boa tarde a todos. Estamos novamente reunidos para uma atividade do Movai. Penso que as pessoas, muitas já participaram das atividades que vêm acontecendo desde abril. O Movai é um projeto que é desenvolvido desde o ano passado no Instituto de Biociências e que tem por objetivo acolher e auxiliar os alunos ingressantes dos cursos do IB. E a forma que nós encontramos, né, para esse acolhimento e para esse auxílio foi por meio de encontros. O ano passado nós fizemos encontros presenciais para discussão de temas diversificados, e este ano, em função da pandemia, esses encontros foram transformados em encontros virtuais, e os temas foram diversificados, a frequência dos encontros foi aumentada. Então, ao longo de todo este ano, desde abril, a gente tem se reunido, inicialmente toda semana, depois quinzenalmente, na tentativa de agrupar os alunos, de discutir temas de interesse dos alunos, e hoje é o nosso último encontro. Então, é com imenso prazer que a gente encerra as atividades do Movai com a participação da maestrina Renata e com uma atividade intitulada Compositores Brasileiros. O Movai é formado por um grupo grande de alunos e de professores, que ao longo desse tempo todo, né, desse período todo, esse grupo trabalhou muito, trabalhou juntos, né, para conseguir para a organização das atividades, para a definição dos temas. Então, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao grupo e aos participantes do Movai, em especial a professora Cíntia, que esteve o tempo todo alerta a várias questões para o desenvolvimento das atividades, e um agradecimento também aos alunos participantes do Movai. Nós dividimos tarefas, acho que todos participaram integralmente, da forma que puderam, auxiliando de fato o projeto, né? E também um agradecimento especial à diretoria do Instituto, que sempre apoiou o desenvolvimento do projeto, que percebeu a importância do projeto ainda mais este ano, com o distanciamento social. Então, eu queria fazer um agradecimento. E vamos, então, dar início às nossas atividades. A gente sempre abre a palavra aos membros do Movai, né? Não sei se alguém gostaria de se manifestar, e depois nós podemos passar à apresentação da atividade de hoje. Eu vou pedir, Mari, não combinei nada com você, mas se você puder, antes da maestrina, se você quiser falar um pouquinho da orquestra, né, e até apresentar a maestrina, eu deixo essa tarefa com você, pode ser? Claro, muito obrigado, professora Luciana. É um prazer estar falando para a comissão do Movai. Me desculpo um pouco pela ausência, mas são muitas atividades. Eu tive presente em alguns dos momentos do Movai, e muito bom estar juntando aqui dois projetos. Nós temos um projeto que é a OFIB, a Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências, que surgiu aí no ano passado, no mês de agosto. Nós começamos ali os ensaios, tivemos uma primeira apresentação. Na verdade, em agosto nós começamos ali o final da idealização do projeto, começamos os ensaios, se não me engano, em setembro, outubro, e aí nós tivemos uma apresentação de maneira presencial. Essa apresentação vocês conseguem localizá-la no YouTube, eu posso deixar aqui o link. Já foi feito com a presença da maestrina Renata, que é a nossa maestrina titular. Então, nós tivemos uma apresentação presencial em dezembro, e aí entramos aí na condição da pandemia. Esforços muito grandes foram realizados para que a gente não deixasse que o projeto parasse, e a gente vem conseguindo reunir os músicos aí também através de videoconferência,
fizemos alguns ensaios virtuais e um trabalho bem interessante que tem sido realizado. Eu não sei se a Maestrina vai transmitir alguma coisa a vocês, mas a gente tem gravado aí algumas músicas, então passamos as guias, né, com o tempo da música para os músicos da orquestra e para alguns músicos colaboradores. Cada um faz a sua gravação em casa e aí, em colaboração com a GDC, a gente faz a edição desses vídeos, tendo aí um produto final, essa música sendo gravada. Além da Maestrina Renata, que é a nossa maestrina titular do projeto, nós temos a assessoria artística do maestro Fernando Ortiz de Villati, que eu acredito que ele estará hoje conosco. E nesse tempo de pandemia, além dos ensaios e desses vídeos, nós tivemos momentos muito especiais, que foi o Café a Maestro, onde eles traziam para nós informações da história da música, de alguns compositores, de onde surgiu aí o material dos compositores brasileiros que a Maestrina Renata vai estar trazendo para vocês hoje. Além dos alunos aí presentes da comissão do Movai, as pessoas que estão dando audiência, nós temos também a presença de alguns dos nossos musicistas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. E, Maestrina Renata, por favor, pode iniciar. Obrigado. Obrigado, professora Luciana. Gostaria de agradecer, Luciana, a todos da equipe, né, do Movai. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder mostrar um pouquinho daquilo que a gente aprende e que a gente vive aprendendo, né? Música é um eterno aprendizado, né? A gente tem que estudar sempre, todo dia. A gente sempre escuta dos professores que se você larga o seu instrumento, se você larga o seu estudo um dia, ele te larga um mês. Então é um estudo constante. Eu acho que não é só da música, né? Acho que é de tudo que a gente quer fazer bem, mas uma das características do estudo da música é essa constância. Então eu gostaria de agradecer muito, né, por ter me chamado para esse evento bonito. E eu escolhi 3 compositores brasileiros, lembrando que nós temos muitos compositores, tanto do período clássico, da música erudita, quanto da música popular. Mas eu escolhi 3 que foram os que a gente já escuta muito falar e também fizeram parte da minha vida musical. Carlos Gomes, Chiquinha Gonzaga e Heitor Villa-Lobos. Então eu vou começar a falar de cada um. É uma fala breve, não é nada muito teórico, assim, eu quis trazer uma conversa mais tranquila e também proporcionar para vocês não só o momento de escutar, né, as histórias, essas biografias, mas de ouvir, né, tanto uma audição somente para vocês ouvirem. Eu vou colocar a música, até peço desculpas antes, porque a gente mexe com tecnologia, dá certo, às vezes não dá certo, bem na hora que a gente precisa que dê certo, mas por enquanto aqui está tudo dando certo. E também vou tocar uns trechos para vocês no violoncelo. Esse é meu primeiro instrumento. Depois eu peguei um segundo instrumento, que é a batuta, mas o meu instrumento principal é o violoncelo, que eu comecei há alguns anos atrás. Então eu vou tocar um pouquinho de algumas peças para vocês relembrarem aquilo que eu estou falando. E depois a gente vai ter a presença do maestro, que a gente vai tocar uma peça juntos aí para vocês. Então vamos começar com Carlos Gomes, né? Carlos Gomes, ele nasceu em 1836 aqui em Campinas. Eu moro em Valinhos. Valinhos é a 20 minutos de Campinas. Campinas é uma cidade grande, e ele nasceu aqui em Campinas. E ele foi um compositor brasileiro, autor daquela ópera famosa, o Guarani, que mais pra frente eu vou tocar um pedacinho para vocês. Que ela foi inspirada no romance do escritor José de Alencar. E o Carlos Gomes, ele foi considerado o maior compositor lírico das Américas. Então ele foi o segundo nome mais encenado no Teatro alla Scala de Milão. Ele só ficou atrás de Verdi, Giuseppe Verdi, que foi um compositor extraordinário de ópera. Então ficar atrás de um compositor desse, eu acho que é sensacional, né?
Ele estudou com o pai desde cedo e aos 15 anos ele já compunha valsas, polcas, quadrilhas. Então a gente está falando de um compositor teoricamente erudito, mas olha as músicas ao redor dele, as músicas que a gente considera popular. A gente vai falar muito, eu vou falar muito isso aqui. São essas valsas, essas polcas, essas quadrilhas. Então ele começou nesse movimento popular e depois foi passar para a parte erudita da ópera, né? Ele lecionava piano e canto e com 18 anos ele compôs uma missa, que é a Missa de São Sebastião. E ele se apresentava junto com o pai nos concertos em São Paulo. E em 1860, ele compôs a modinha Quem Sabe, que ficou muito famosa. Então, eu quero colocar essa peça para a gente fazer esse momento de apreciação musical só auditiva, para a gente apreciar essa música que eu acredito que muita gente conhece e vai se lembrar um pouquinho agora de como era essa peça. Bom, é que eu falo da tecnologia, tá rodando aqui.
Bom, eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido essa canção. E eu sempre me emociono quando eu escuto. Ela não sabia de ópera, né? Ela não entendia, mas ela cantava nesse tom operístico, nesse tom lírico. Ela cantava pela casa enquanto ela cozinhava, enquanto ela... Então isso me faz recordar muito a minha avó, graças a Deus, ainda está viva. Mas por conta dessa pandemia, acho que faz uns 8 meses que eu não vejo ela. Então é sempre uma lembrança muito boa, muito gostosa quando eu escuto essa peça. Então, essa foi uma das obras que ficaram mais famosas no começo da carreira de Carlos Gomes. E a sua primeira ópera, que não foi Guarani, ela foi apresentada no Teatro Nacional, que se chamou A Noite do Castelo, que é baseada no poema da obra de Antônio Feliciano Castilho. Ele estudou em Milão por muitos anos com os melhores professores, e aí em 1870 ele apresenta a obra O Guarani, essa ópera, né, extraordinária, que narra o romance entre Céci, que é a filha de um fidalgo português, e Pere, o índio herói. Então, com essa obra, Carlos Gomes colocou o Brasil no mapa cultural europeu. E ele imortalizou tanto a obra dele quanto as obras brasileiras, né, o que era de mais bonito que a gente tinha aqui no Brasil. Isso ele fez na Europa, né? O sucesso dessa ópera também se repetiu no Brasil, que foi apresentada no dia 2 de dezembro de 1870, no aniversário de Dom Pedro II, e essa obra foi apresentada no Rio de Janeiro, no Teatro Lírico, onde ele viveu intensa emoção e consagração. Então, a gente falando do Guarani, talvez muitos pensem, mas como será que essa ópera, né? Eu acho que a gente já ouviu tanto em ópera, mas a gente já ouviu muito na TV, muito, muito. Então eu vou tocar só um pedacinho de uns temas. Bem famosa, né? A Hora do Brasil. Até hoje é tocada, né? Se a gente escutar nos rádios, ela ainda é tocada para esse momento, né? E colocando assim um adendo aí nessa parte da ópera, que foi o que fez Carlos Gomes ficar muito famosa. Ópera é uma peça grande, né? Ela dura em torno de 2 a 4 horas. Tem atos, né? São vários atos. E ela usa orquestra, que fica no fosso do teatro, né? Na parte de baixo. Canto, né? Canto lírico. E encenação. Então é uma obra, assim, extraordinária, gigantesca e que requer muito, muito trabalho. Carlos Gomes, então, ele casou, teve 5 filhos, mas apenas uma sobreviveu. E durante essa época, ele escreveu várias outras óperas, A Fosca, Salvador Rosa, Maria Tudor. E ele também compôs a ópera Lo Schiavo e O Escravo. E aí, já numa época que ele estava doente e com muitas dificuldades financeiras, ele compôs o seu último trabalho, que foi Colombo, que foi um oratório em 4 atos para coro e orquestra. Carlos Gomes morreu em Belém, no dia 16 de setembro de 1896. Aqui em Campinas, nós temos o Museu Carlos Gomes, que conta toda a história e todas as obras desse maravilhoso compositor. Temos uma associação de canto lírico que organiza todo ano um concurso de canto lírico. Há muitos anos esse concurso, muito famoso no Brasil todo. E temos também o Conservatório Carlos Gomes e um monumento na praça principal de Campinas. Então,
muito bom quando o compositor ele é ovacionado, ele é lembrado, né, pelo seu povo, né? A gente sempre fala que é muito difícil você ser rei ali na sua terra e, felizmente, Carlos Gomes é um rei aqui em Campinas. Então, essa foi um pouquinho da história desse compositor, Carlos Gomes, que viveu aqui pertinho, né, de mim, aqui em Campinas. Seguindo, nós vamos falar, então, agora de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é uma das minhas compositoras favoritas, tanto pela história quanto pela música, porque ela é a primeira maestrina do Brasil. Deixando um parênteses que não é fácil ser maestrina, acho que não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, a maestria, a regência ainda é um trabalho um pouco masculino, né? Ainda se vê muito isso. Hoje, imagina na época da Chiquinha Gonzaga, né? Então, ela foi a primeira maestrina do Brasil e a sua vida foi uma grande aventura com acontecimentos inusitados para os padrões conservadores da época. E ainda mais para uma mulher, né? Onde os costumes da mulher se limitavam apenas a ser dona de casa. Mas ela não, ela foi uma pioneira a quebrar todos esses tabus e a enfrentar a todos. E ela compôs mais de 2.000 composições. Era uma máquina de compor, a Chiquinha Gonzaga. Seu nome, então, completo, Francisca Edviges Neves Gonzaga. Ela nasceu em 17 de outubro de 1847 e ela era filha bastarda de um militar. E ela faleceu no dia 29 de fevereiro de 1935. Ela nasceu no Rio de Janeiro e a sua mãe, uma mestiça, sofreu muita pressão da sociedade por ter casado com um militar. Mas, apesar de tudo, o pai de Chiquinha a registrou, deu a melhor educação para ela, inclusive proporcionando as aulas de piano. E ele notou muito talento na Chiquinha, tanto ele quanto toda a família. Mas naquela época, uma menina tocando piano não podia sair da sala de estar. Então ela só tocava, fazia pequenos recitais dentro da própria casa para a família, quando pequena. E ela viveu numa época onde era muito popular, assim, né? Ela veio depois de Carlos Gomes, como a valsa, a polca e a modinha, que foram gêneros musicais que influenciaram muito as composições de Chiquinha. E aos 11 anos, ela compôs a sua primeira música, que foi a Canção dos Pastores. A Chiquinha enfrentou um caminho difícil por parte da sociedade e da família. Então, com 16 anos, ela casou porque o pai obrigou a Chiquinha a casar. Naquela época, uma mulher que se prezasse deveria casar cedo. Então ela casou com 16 anos e teve 5 filhos. Mas o casamento não durou muito, porque a Chiquinha não era uma mulher tradicional, né? E o marido militar não gostou muito. Então ela voltou para a casa dos pais, mas continuou tocando em lugares não muito recomendados para uma mulher da época. E essas decisões dela, feministas, fizeram com que ela fosse expulsa de casa. Então o pai dela expulsou ela de casa junto com os 5 filhos. E como ela era uma mulher extremamente forte, ela alugou um porão, colocou os 5 filhos lá dentro e saiu para dar aula e para vender as músicas dela, para poder sustentar a família. E ela foi uma grande mulher, que nessa época ela começou a frequentar vários círculos musicais. E logo os artistas começaram a olhar para ela com outros olhos, a admirar aquela mulher e aquela musicista talentosa. E em 1877, ela compôs a peça Atraente, que foi o seu grande sucesso, muito cantada, muito executada no Brasil e fora do Brasil. Mas fez com que a família tradicional brasileira não gostasse do sucesso daquela mulher divorciada, mestiça, com 5 filhos, e eles saíram por aí rasgando suas partituras nas lojas, loucos. Mas não adiantou nada, né? Chiquinha, ela tinha um talento extraordinário e as músicas dela começaram a criar gosto, as pessoas começaram a amar a música. Então eu vou colocar para vocês um pedacinho dessa música Atraente, de Chiquinha Gonzaga. Se você quiser aprender a tocar violino em casa, chegou o seu momento. Eu estou aqui para te convidar para...
Gonzaga. E eu fiquei aqui tentando me controlar, mas brasileiro que é brasileiro não consegue, né? A gente vê um tique-tique-tique e já começa a se mexer, não tem jeito, né? Então a Chiquinha, depois disso, dessa peça famosa, essa obra que sacudiu o Brasil, em 1885 ela foi convidada a ser maestrina, a primeira mulher maestrina do Brasil. E, óbvio, ela sofreu inúmeras críticas demais, assim, como um homem de saia regendo, como é que pode? Não pode ter mulher regendo. E ainda mais que ela levava para salas de concerto a música popular. Esse tipo de música que ela levava, né, para salas de concertos, que naquela época, em hipótese alguma, uma música popular feita ali por negros, por pessoas mestiças, pelo povo, poderia chegar no teatro. E ela fez isso, ela levou. E por isso ela ganhou, claro, muitas pessoas que a odiaram, mas muitas enormes pessoas que a começaram a admirar e a amar as músicas dela. Então ela ficou muito famosa. Ela escreveu até uma peça em homenagem a Carlos Gomes, intitulada Carlos Gomes. E Carlos Gomes achou incrível o jeito dela compor, a maneira como que ela compunha, e ficou super lisonjeado pela obra que ela fez para ele, né? Então ela trouxe essas músicas populares da época para os grandes palcos, porque ela acreditava que a música era para todos, que não tinha gênero, que não tinha classe social. Ela era uma visionária para a época, né? A época, as pessoas eram muito atrasadas para ela, né? Ela estava muito à frente. E em 1889, ela se mudou para o bairro do Andaraí, no Rio de Janeiro mesmo, que era uma época onde estava começando o carnaval. O Brasil estava começando a fazer o carnaval, a crescer no carnaval no Brasil. E aí ela ouviu o ensaio, ela foi para o ensaio e percebeu que não tinha música, né, de carnaval. Eles não tinham uma música deles. Então foi aí que ela decidiu compor a primeira marchinha de carnaval, intitulada O Abre Alas, que foi uma obra-prima da época e que até agora é tocada. Eu vou relembrar para vocês numa versão para violoncelo solo, mas que fica bonito, porque música, quando é boa, fica bonita em qualquer instrumento. Só um pedacinho, tá? Para vocês lembrarem. Bonito em qualquer estilo, né? Tanto no carnaval quanto no violoncelo solo. Fantástico. Então, Chiquinha Gonzaga, em 1935, ela falece, mas a sua obra e a sua história permanecem imortal. Essa compositora é muito especial para mim, eu adoro as músicas dela e adoro sempre ler as histórias da vida dela, que eu acho que a gente precisa sempre dessas histórias para poder dar um ânimo, né? Para poder falar, não, olha, ela conseguiu, então eu também consigo tanta coisa. É uma inspiração, é sempre uma inspiração, Chiquinha Gonzaga. Então, procurem bastante peças, escutem bastante a música do nosso país. A gente precisa valorizar o que é nosso, né? Nós somos brasileiros, precisa valorizar a música do nosso país. Eu acho que isso é muito importante. Até hoje, a gente não faz muito isso, né? Então, o brasileiro precisa dar valor nas suas coisas, na sua terra, na sua música, no seu povo. E para encerrar, nós vamos falar de Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, multi-instrumentista, maestro, compositor. Ele é o compositor mais influente que nós temos aqui pelo enorme sucesso que ele fez, sabe onde? Fora do Brasil. Impressionantemente impressionante. Ele nasceu no dia 5 de março de 1887, aqui no Rio de Janeiro também, no bairro das Laranjeiras. E ele foi filho de Raul Villa-Lobos, que ele era um diretor da Biblioteca do Senado e músico amador. E de Noêmia, né, uma dona de casa. Sua mãe queria que ele fosse médico, mas o pai, que era um músico amador e amava a música, ele influenciou muito Villa-Lobos a ser músico.
Então ele começou desde muito cedo dando aula para o Villa Lobos, e ele começou dando aula de violoncelo, mas o Villa Lobos era muito pequeno. Então o que ele fez? Ele pegou uma viola, que é um instrumento menor que o violoncelo, um pouquinho maior que o violino, e colocou um espigão, que é isso daqui, aqui de baixo, tá vendo? Para o instrumento ficar parado no chão. Então ele colocou um espigão numa viola para dar no tamanhinho de Villa Lobos. O Lobos tinha 5 anos. Eu tenho uma viola com espigão aqui. Quando o Fernando vir para tocar, ele vai trazer para eu mostrar para vocês. E a gente fez isso para a Sofia. A gente tem uma filhinha pequenininha e também está introduzindo a música aí. Então a gente vai adaptando os instrumentos para o tamanhinho da mãozinha, né? A gente fez isso também, igual a Villa Lobos. O seu pai, além de violoncelo, ensinou Villa Lobos a tocar violão, e Villa Lobos compôs sua primeira peça para violão aos 6 anos de idade. Ele, na sua casa, ele frequentava muitos músicos de todos os gêneros, músicos clássicos, músicos populares, então ele teve muita influência sempre, né? E além disso, ele aprendeu clarinete e saxofone. O Villa Lobos, ele amava a música popular e ele também amava Bach. Ele conheceu Bach com 8 anos de idade e isso mudou completamente a cabeça dele. E ele tinha uma mente muito aberta, ele era muito eclético. Mas, como toda a história tem sua parte trágica, com 12 anos ele perdeu o pai. O pai dele faleceu quando ele tinha 12 anos e a família passou por muitas dificuldades financeiras e a mãe teve que sair para trabalhar. E Villa Lobos, com 16 anos, então foi morar com a tia, que era uma pianista, e que começou a dar aula para o Villa Lobos de piano e mais um instrumento que ele ficou um exímio pianista, mais um instrumento que ele pôde colocar ali todo o talento musical dele. Então, quando a gente fala multi-instrumentista, é porque ele tocou muitos instrumentos, né? Tocou, executou violoncelo, clarinete, saxofone, violão, piano. Um instrumento é tão difícil, imagina tocar tantos e tão bem. Imagina o talento dele, né? E ele começou nessa época a sair muito de casa, ele não parava em casa, porque ele estava naquele círculo de músicos, né, músicos populares. E esse gosto dele, ali a gente está falando, né, de mais um, ali parecido com a Chiquinha, esse gosto musical dele começou a ser questionado pela família, né, porque naquela época a música popular não era bem vista. Então, Villa Lobos, ele começou a explorar, ele quis sair dali, ele quis sair do Rio de Janeiro, ele começou a viajar para muitos lugares do Brasil, porque Villa Lobos encontrava música em todo lugar. A gente tem uma peça para violoncelo, que é o Canto do Cisne Negro, que é uma peça que ele foi escutar o canto do cisne. Tem o Irapuru, que ele foi escutar, ele foi na Amazônia escutar o canto para ele fazer a música. Então, ele era um explorador de sons. Ele gostava de estar próximo aos sons para ele poder criar. E ele começou a absorver com essas viagens dele a culturas regionais, absorveu o folclore, e isso foi influenciando a linguagem musical dele única e original. Em 1913, ele começa então sua produção como compositor. Ele escreve para muitos instrumentos, para todo tipo de gênero musical. E ele foi muito criticado no Brasil, muito criticado pelo jeito dele escrever. E ele se preparou, ele fez sua estreia na Semana da Arte Moderna, né, muito famosa, em 1922. E acreditem, o que aconteceu com ele? Foi vaiado, muito vaiado. Recebeu duras críticas pelo jeito dele compor e por como eram as composições dele. Mas, embora ele não fosse compreendido, ali, naquele momento, essa semana fez com que foi o início para ele de uma projeção internacional incrível. E um ano depois, em 1993, o governo brasileiro financiou uma viagem para Paris e o resultado foi sucesso total. Assim, ele arrasou Paris, foi super, todo mundo amou a música dele. Ele fez muito sucesso não só ali, mas na Europa toda. E foi nessa época que ele começou a compor a peça que, para mim, é a mais... Assim, Villa Lobos tem peças incríveis, mas, para mim, As Baquianas Brasileiras é a peça mais sensacional que ele fez,
que as baquianas é uma suíte para diversos instrumentos, são 9 baquianas que ele fez em homenagem a Bach, pela influência de Johann Sebastian Bach, um compositor barroco, clássico. Então ele misturou a parte brasileira, popular brasileira, junto com Johann Sebastian Bach e fez as baquianas. Eu vou tocar para vocês a baquianas número 5, a área da cantinela, que ela é escrita para orquestra de violoncelos e soprano. Mas aqui, na minha versão solo da minha casa, eu vou tocar no violoncelo Bom, essa foi as baquianas de Heitor Villa-Lobos. Na versão para violão, né? Violão e violoncelo. Eu coloquei um MIDI aqui no violão. Essas obras de Villa-Lobos, as baquianas, elas ficaram muito famosas e são muito famosas até hoje, né? Pelo esse estilo muito ligado a Bach. Obrigada pelas palmas. Em 1931, Villa-Lobos ele volta para o Brasil e ele faz uma turnê pelo interior. Ele visita mais ou menos 54 cidades. Imagina o tanto que esse homem viaja. E nessa cidade do interior, o que a gente naquela época via muito era trenzinho, Maria Fumaça. Então foi dessa época que surgiu essa obra descritiva maravilhosa de Heitor Villa-Lobos, que é o Trenzinho Caipira. E por que descritiva? Porque só de você ouvir, você imagina o trenzinho começando, chama a peça para a orquestra. Depois eu convido vocês a procurarem no YouTube, a assistirem, a ouvirem, porque é muito legal. Ao começo do trenzinho, né, começando a mexer lá toda a engrenagem do trem, os apitos, é uma obra extraordinária, descritiva, e ele fez isso influenciado pelas viagens que ele fez pelo interior do Brasil. Em 1937 até 1945, era obrigatório nas escolas regulares o ensino de música. Boa época aquela, né? E a gente não tem isso hoje, infelizmente. E nessa época, ele foi nomeado secretário da Educação Musical. Olha que fantástico ter o secretário de Educação Musical, Villa-Lobos. E ele ensinava os professores a dar aula de música e ele começou a introduzir o canto orfeônico. O canto orfeônico é um canto mais natural, mais tranquilo, né? Mais popular, para você conseguir que todo mundo cante igual, principalmente criança, né? Na época de escola. E ele introduziu ali muitos métodos educacionais sobre música e elevou a música nas escolas. Ele chegou a fazer um concerto com 30 mil crianças cantando o hino nacional. 30 mil crianças. É incrível isso, né? Mas mesmo com tantas contribuições, com tanta música maravilhosa, ele não foi reconhecido no Brasil enquanto vivo.
o Brasil não estava preparado, né, para Villa-Lobos. O brasileiro da época não estava preparado para a música dele, para o estilo dele. Mas fora daqui, ele era considerado um gênio. No entanto, ele foi eleito membro da Academia de Belas Artes de Nova York. Ganhou vários prêmios na Europa. Sua saúde, então, começa a se deteriorar e em 1948 ele descobre um câncer. Ele tenta um tratamento nos Estados Unidos, mas sem sucesso. E aí ele volta para o Brasil, falecendo aos 72 anos. Ele falece aqui no país que ele tanto amou, na pátria que ele tanto amou, que ele fez muito pela pátria e que ele não foi compreendido enquanto vivo. Triste, né? A gente acaba, eu acho que até hoje o brasileiro acaba fazendo muito isso no país. A gente acaba não valorizando o que é nosso, não só na música, né? Isso é muito bom para a gente continuar pensando, né? Eu tenho orgulho de ser brasileira, eu tenho orgulho de morar nesse país, eu amo a minha música, a minha cultura. Então, eu acho que a gente precisa ouvir mais a nossa música, apreciar mais os nossos compositores, para isso crescer muito aqui, né? Aqui no nosso país. A gente crescer, ele não precisa sair daqui para ser um famoso ou para mostrar seu valor em outro país, não, mas ser valorizado no seu país. No entanto, depois que ele morreu, depois de anos, como sempre, aí o gosto por Villa-Lobos começou a aumentar, ele começou a ficar super famoso, até ser estampado o rosto dele numa nota de 500 cruzados. Tem uma nota de 500 cruzados. Se alguém tiver, faz favor, manda para mim, vou colocar meu endereço ali. 500 cruzados estava a carinha do Villa-Lobos, de tão famoso que ele ficou depois de ter falecido e, né, não ter tido toda a repercussão que ele deveria ter. Bom, então essa foi a história dos nossos 3 compositores. Existem inúmeros outros compositores, tão famosos quanto, tão bons quanto. Eu acho que a gente, depois do dia de hoje, vocês podem procurar e cantarolar mais as nossas músicas. Nossas boas músicas, claro, né? A gente tem músicas também não tão boas brasileiras, mas a boa música, eu acho que ela deve ser ouvida, deve ser tocada, deve ser cantada. E para encerrar o nosso evento, para encerrar a minha fala, eu gostaria de chamar o maestro para a gente finalizar com uma canção linda de Heitor Villa-Lobos, Melodia Sentimental. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esta invitación, por este convite. Es una alegría, es tan bonito poder escuchar Villa-Lobos, Carlos Gómez. Qué importante tener una identidad, qué importante pensar en identidad, qué importante es identificarnos con propuestas como el proyecto Movai, que hoy nos trae música brasileira, compositores brasileiros, grandes maestrinas de historia da música que tienen que ser valorizadas. Na minha cultura, eu cresci muito com os grandes exponentes da música ocidental, como a maestria já tinha falado, Johann Sebastian Bach. Beethoven y Mozart, y entre otros. Mas Carlos Gómez, Villa-Lobos, tienen esa riqueza. Y reforzando las palabras de la maestrina, tengamos identidad. Precisamos de nuestra identidad como brasileños, embora yo no hablo muy bien el portugués, mas tengamos esa identidad como brasileños y nos identifiquemos con los proyectos que a nuestra universidad, que a Fundivio, que o projeto Movai nos traz. E agora vamos a tocar? Melodia Sentimental. Melodia Sentimental de Villa-Lobos.
Muito obrigada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Obrigada, gente. Maestro Fernando, boa tarde, obrigado pela sua presença, obrigado, maestrina Renata, maravilhosa a aula, todos os aspectos históricos apresentados e a música nos emociona, realmente é muito bom ouvir vocês dois tocando juntos, um prazer, muito obrigado e gostaria de aproveitar também o momento para agradecer a parceria que temos aí no projeto FIB, no desenvolvimento de um projeto tão bonito e que tem feito tão bem aí para a comunidade da Unesp e também para a comunidade aos entornos do muro da Unesp. Tem sido muito bom. Muito obrigado. A gente que agradece. Professora Luciana, professora Cíntia, estamos agora, eu acredito, abertos aí a perguntas, né, de todos que queiram aproveitar aí a presença dos maestros. Professora Luciana, queria parabenizar a você e a Cíntia pelo desenvolvimento do Movai, né? Como você disse, é o último encontro e vocês que desenvolveram aí com tanto apreço, com tanto carinho esse projeto ao longo do ano, parabéns para vocês, parabéns também para todos os alunos que estiveram ao longo do semestre aí participando do projeto. Maestros, obrigado mais uma vez. Gracias, obrigado pelo convite. Obrigada, Renata, maestrina Renata, maestro Fernando, foi sensacional, né? Acho que nós não poderíamos escolher outro tema e outra forma de concluir as atividades do Movai. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, a forma como a maestrina abordou, né, o tema, foi maravilhoso mesmo. Muito obrigada. Eu gostaria de abrir a palavra, então, aos participantes, né? Na verdade, a gente gostaria de mais música, eu acho, né? Mas eu abro a palavra, então, aos participantes, se alguém quiser conversar com vocês, né? Colocar alguma questão, está aberto. Se vocês quiserem tocar mais também, fiquem à vontade, né? Podemos pedir um bis? Es que para mí tocar música brasileña es difícil pela ginga, no ginga brasileira, mas podría tocar un Chopin, Frédéric Chopin. Frédéric Chopin no tiene la proyección que tuvo Villalobos, que tuvo Carlos Gómez, mas dentro del lenguaje de él, así como Villalobos trataba de buscar, yo creo que ellos trataban de transmitir o amor ao próximo, o amor a la natureza, al viver. Entonces, los nocturnos de Chopin fueron feitos pensando en esa reflexión, ¿qué es o amor, la profundidad? Entonces voy a tocar un trecho, espero que gusten.
Gracias, espero que hayan gustado. Muito obrigado, maestro. Parabéns, lindo. Obrigado. Maravilhoso. O pessoal está se expressando aí no chat, maestro, em agradecimento. Parabéns. Muito obrigado por nos propiciar esse tipo de música. Obrigado. Bom, obrigada, maestro. Então, abrimos agora então a palavra, né, às pessoas. No início do Movai, geralmente os representantes do Movai falam, se apresentam. Eu não sei se alguém gostaria de falar. Cíntia, a palavra está aberta. Vou falar rapidinho, então, só para agradecer à maestrina Renata, o maestro. Muito obrigada pela excelente atividade. Eu acho que a gente, como a Lu falou, a gente não poderia fechar de uma maneira melhor essas atividades do Movai, que foram intensas esse ano, né, Lu? Mas foram muito gratificantes. Eu falo que o Movai, apesar de tudo, apesar do ano que nós tivemos, foi um presente para mim. Acho que poder conviver com os alunos, poder ter essas atividades semanais e agora quinzenais com eles foi muito gratificante, assim. Então, só tenho a agradecer. Obrigada a todos. Oi, gente. Eu sou uma das integrantes do Movai. Faço biomedicina no IB. E eu gostaria muito de agradecer aos nossos convidados de hoje. Foi uma apresentação belíssima. E para todos que vêm acompanhando a gente durante todas as semanas, eu espero que durante esse período tão difícil tenha feito a diferença. E foi muito bom estar com vocês durante esse ano. Eu não sei se o professor Luiz Fernando gostaria de se manifestar. Eu vi que ele chegou. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Lu. Maestrina Renata, maestro Fernando. Boa tarde, Mário, estudantes aqui, Cíntia. Esse projeto, o MOVA, ele permitiu que a universidade ficasse mais próximo dos estudantes com as atividades que foram desenvolvidas durante o ano. Então, gratidão profunda pelo esforço e pelo empenho de todos, né, que estiveram à frente desse projeto, e não podia ser melhor, né, esse encerramento, né. O maestro Fernando, já conversamos, né, uma vez aqui, né, na diretoria, tomamos um café, compartilhamos um pouco da história da música, né, maestro? Uhum. E a maestrina, já tive a oportunidade de assisti-la, né, ao vivo. O tempo bom aquele, né, que a gente podia aglomerar no teatro e bater palma, né? Então, tempo bom, mas eu tenho certeza que a atividade de hoje, ela só motiva, né, e traz mais interesse, mais luz a esse tema, e tão logo seja possível, a gente vai conseguir estarmos todos juntos aí. E a UFIB é um projeto do Instituto, da Fundação, vinculado, né, à questão da cultura, e mais do que isso, né, promove, deve promover e vai promover uma certa transformação no nosso ambiente acadêmico, onde arte e cultura devem estar em todos os cantos. Então, Fernando, Renata, vocês, gratidão por tudo que fizeram, por tudo que têm feito por nós, né? E espero continuar todos juntos aí no próximo ano. O MOVAI, com a professora Luciana, com a professora Cíntia, sempre firmes com essa missão, né? De trazer temas transversais, né? E promovendo um ambiente acadêmico saudável. Muito obrigado mesmo, viu?
Obrigada a você, Luiz. Eu acho que no início, bem no início, né, eu agradeci a direção do Instituto, ao professor César, a você, pelo apoio ao projeto, neste ano, né, o ano passado também, mas neste ano em que nós tivemos que fazer uma outra proposição e, de alguma forma, criar um projeto, né, diferente daquele que a gente tinha. Então, eu agradeço o apoio de vocês dois ao longo desse período todo. E acho que é isso, encerramos, eu encerro feliz, né, feliz pelo período todo e feliz por hoje também. Eu gosto muito de música, gosto muito de música clássica, né, gosto muito dos compositores que você trouxe, Maestrina, então eu termino mais feliz ainda, né? Eu já estava feliz pela avaliação que eu faço do Movai, penso que nós tivemos a oportunidade de oferecer temas muito diversificados aos alunos, em vários momentos nós tivemos a presença de pessoas da comunidade, não só da comunidade anispiana, mas de Botucatu, então acho que ao longo desse período a gente realmente conseguiu, né, criar um espaço de encontro entre as pessoas, de discussão de temas importantes, foram muito variados, né, desde centro acadêmico, alimentação saudável, racismo, enfim, passamos por várias temáticas, todas, eu penso, centrais para a reflexão de um universitário. Então, eu já estava muito feliz com o projeto, né, e hoje com o tema, ainda bem que nós guardamos esse tema para o final, né, não foi proposital, mas eu acho que foi acertado. Ai, que bom. Então, eu agradeço mais uma vez a Maestrina e ao maestro pela participação. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir à orquestra, embora eu goste muito, né, ainda não tive a oportunidade. Mas assim que voltarmos, estarei lá, né, para assistir. Vamos ter bastante oportunidades, né? Esperamos logo. Então, agradeço aos dois a participação, né, novamente, reforço meus agradecimentos à Cíntia, minha parceira desse ano, que trabalhamos muito e trabalhamos bem, né, Cíntia? Organizadas as duas, Cíntia mais do que eu, mas de alguma forma me puxava para a organização também, e aos nossos queridos alunos todos, né, eu fiz até uma pequena apresentação, que eu ia passar o nome de todo mundo, mas acho que não vou não, vamos ficar com a música, né, mas eu queria agradecer a todos, eu não vou falar nome por nome para não esquecer nenhum deles, mas também trabalharam muito, todos organizados, muito obrigada mesmo, né, quando nós começamos a pensar em como oferecer o Movai, eu fiquei bastante aflita, né, porque eu não entendo nada de novas tecnologias, eu falei, como é que eu vou me aventurar uma proposta virtual se eu mal consigo mandar e-mail, né, sempre faço bobagem mandando e-mail, e no fim deu tudo certo, e penso que, em grande parte, pela ajuda dos alunos, pela união, né, que foi sendo formada, pelo sentimento de que o projeto precisava dar certo. Então, eu agradeço novamente a todos os alunos, aos nossos participantes tão especiais. Obrigada. Nosotros también queremos agradecer a vocês, al proyecto Movai, al Instituto de Biociencias, al UNESP, a la universidad, por ter la sensibilidad de ter el arte como parte de sus actividades académicas. Qué importante que una universidad que IB tenha a música, que es un lenguaje universal, para poder mostrar ese trabajo en equipe, porque así cuando en una orquesta filarmónica son varios componentes, que la única forma de que uno consiga hacer arte, hacer música, es o trabajo en equipe. Y hoy este proyecto tiene muchos sucesos por el trabajo en equipe que está en los bastidores, consiguiendo estos resultados. Entonces nosotros parabenizamos mucho a todos ustedes
porque son pocas las universidades que tienen una orquesta filarmónica como el perfil que ustedes tienen, que es tener as pessoas da universidade com pessoas da comunidade de Botucatu, ter esse entrosamento na qual podamos chegar à comunidade, podamos ter diversas gerações, com um único fim de fazer arte, fazer música, expressar o que a palavra não pode. Nós, como maestros, estamos muito felizes por essa sensibilidade que a diretoria, que o Projeto Movais, que todos vocês têm. Parabéns, parabéns por vocês, por ter a música e a arte nas suas vidas. E obrigado. Sim, muito obrigada. Nós estamos muito agradecidos pelo projeto, é um projeto lindo. Os integrantes são maravilhosos, a gente é mais do que integrantes, mais do que músicos, somos amigos. Então isso que é mais importante, em qualquer trabalho, eu acho, né? Eu acredito. Que sejamos amigos, que temos amor, né? Tudo que a gente coloca amor, dá muito certo. Então, o projeto está lindo, está dando muito certo e a gente agradece muito mesmo. Muito obrigado. Professor Luiz Fernando, obrigado pela presença também. Obrigado. Gostaria de agradecer por todo o apoio dessa gestão do IB, por todo o apoio no desenvolvimento da UFIB, que hoje é uma realidade. Parabenizar o professor Luiz Fernando agora pelas nossas eleições, né? Agora, professor Luiz Fernando como diretor do nosso instituto. Muito bom, Luiz Fernando, ver todo o desenvolvimento institucional que vem ocorrendo, toda a gestão participativa que vocês operam, e obrigado por todo o apoio e por toda a confiança no desenvolvimento do trabalho. Tá bom? Pessoal, eu me despeço também. Parabéns mais uma vez à professora Luciana, Cíntia, aos maestros. Maestro, compartilho das suas palavras, tem sido muito bom fazer parte dessa equipe e mais do que um grupo de trabalho, idealizador de uma orquestra, acho que nós somos todos uma família, não é? E é muito bom fazer parte disso, só tenho a agradecer. Obrigado a todos, pessoal, um abraço a todos, obrigado. Obrigado. Então, pessoal, uma boa noite para todos, bom descanso. E é isso, quem sabe o ano que vem temos mais Movai, né, Luiz Fernando? Não sei como é que vai ser, mas quem sabe, né? Certamente teremos tudo isso e muito mais. Então, tá bom. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, maestro, maestrina, novamente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.